Galera, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos começar nosso caderno 4, óbvio, pela parte de literatura, e vamos falar mais um pouquinho dele. Dele quem? Do tio Machado de Assis, né? Então aqui assim, peguei um slide que tem uma xicrinha de café, eu estou com saudade do café do Renato, mas só para lembrar, tá bom? E aí aqui tá o Machado, gente, lembra? Eu já falei sobre isso para vocês, né? Machado era negro, e só que em algumas fotos, principalmente as da época, né? As ilustrações da época, ele aparecia branco, porque se ele aparecesse negro, ele não venderia livros, né? Ele não poderia ser escritor. Lembram-se disso? A gente já conversou sobre isso, porque o período dele é pós-abolição. Então, assim, ainda se hoje o preconceito racial é complicado, imagina naquela época pós-abolição. Então, vamos lá. Eu peguei as informações da própria apostila, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, o estilo machadiano. O estilo machadiano, ele tem um realismo psicológico, que é a análise aprofundada do caráter e do comportamento dos personagens, né? Então, a gente vai ver muito isso. Lembra? O realismo, ele mostrava a realidade, mas com uma certa prudência, tá? Diferente do naturalismo que a gente vai ver na aula seguinte, ok? Deixa eu me colocar aqui para não atrapalhar. Bom, a gente tem digressões, que são interrupções momentâneas na narrativa. Ele interrompe e fala com o leitor. Lembram disso? A metalinguagem, né, que são reflexões sobre o processo de construção da própria obra. Lembra? O que é metalinguagem? O que é uma função metalinguística? É quando alguma coisa explica essa própria coisa. Que quando a gente falou sobre isso, eu dei o exemplo do dicionário, né, que a palavra explica a própria palavra. Então, aqui nesse caso, a obra vai explicar a própria obra, tá? Ele também usa ironia, ele é bem irônico. Ele tem um certo pessimismo, né, uma visão cética e melancólica da existência humana. Isso em todas as obras dele, tá? É mais um fator que leva ele ao realismo, tá? Agora, os principais romances, né, dele. Então, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de 1881, o Quincas Borba, de 1891. Gente, ó, lembra que o Quincas Borba, ele faz parte do Memórias Póstumas, tá? Aí depois ele fez tanto sucesso, ele foi tão importante para o Machado, que ele acabou escrevendo um livro sobre ele, tá? Aí nós temos o Dom Casmurro, que foi em 1900, o lançamento, e o Memorial de Aires, em 1908. Gente, o Memorial de Aires, ele não é muito conhecido, mas já fez parte de lista de leitura obrigatória da FUVEST, tá? Bom, contos, a gente tem Papéis Avulsos, de 1882, e a gente tem Várias Histórias, de 1896. Nesse Várias Histórias, foi a primeira vez que foi publicado o Conto a Cartomante, tá? Que é bem famoso, ok? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos dois romances principais dele, tá? Vou ficar perambulando aqui pela tela, tá bom? Então, olha só, primeiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente tem um defunto autor, né? Lembra, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, ele não é um autor defunto porque ele não foi autor antes de morrer. Ele primeiro morreu para depois virar o autor de Memórias Póstumas, então ele é um defunto autor. Narrador que, depois de morto, conta a história de sua vida. As experiências amorosas, né, que ele fala muito disso, relações sucessivas, desprovidas de idealização, então, assim, qualquer coisa tá valendo, tá? Então, a gente tem a Marcela como uma prostituta de luxo, né, os personagens mais importantes. A Eugênia, que ela era tratada como a flor da moita, né, uma moça simples e manca, tá? Então, veja bem, esse tipo de defeitos, né, físicos também é bem marcado nessa época, tá? Não só na obra dele. A Virgília, a namorada da juventude, é amante da maturidade, né? Que a gente até discutiu sobre ela quando estava fazendo a peça, né? Que provavelmente ela era o amor da vida dele e infelizmente eles não puderam ficar juntos, tá? E aí a gente tem o humanitismo, não é humanismo, é humanitismo.
A filosofia criada por Quincas Borba, lembra que eu falei que Quincas Borba estava nesse romance também, que a luta pela sobrevivência justifica as piores atitudes humanas. Então, assim, tipo, o humanitismo é assim, não importa o que eu faça, desde que eu faça para o meu benefício próprio, para minha sobrevivência, tá bom? Aí a gente tem também o Dom Casmurro, né, que também a gente viu ano passado na hora de fazer aquela peça. Então a gente tem o Bento Santiago, né, o vulgo Bentinho, narrador em primeira pessoa, advogado rico, ex-seminarista e solitário. Aí a gente tem a Capitu, né, é amiga de infância, ela é humilde, né, depois ela vira namorada e posteriormente a esposa de Bentinho, tá? O Escobar, que é o melhor amigo de Bentinho, que casa-se com Sancha, que é amiga de Capitu. E o narrador não confiável, olha que interessante aqui, porque ele acusa a esposa de traição, mas se mostra ciumento e imaginativo. Por isso, gente, que a gente... Lembra que a gente discutiu bastante coisa sobre o Dom Casmurro antes de fazer a peça, né? Que até o Renato acabou levantando a lebre de que, de repente, poderia ser o próprio Bentinho que tivesse escrito a obra, né, e tudo mais, mas que realmente a gente não consegue identificar se houve ou não traição. Tá bom? Então é isso, galera. Agora vocês façam os exercícios da apostila e a TM, tá? Só a TM da aula. Beijo, até a próxima.